Pelos mundos aprendendo tudo que sei, nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma porque na verdade, calma, a alma sou eu. Depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma porque na verdade, calma, a alma sou eu. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, o
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora à nossa prece, conversar com Deus e com Jesus. Agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome para mais um momento, Senhor, de reflexão sobre Suas leis, sobre o amor infinito que o Senhor sente por todos nós. Muito obrigada, Pai. E a Ti, Jesus amado, Jesus querido, nosso irmão maior, também agradecemos pelo incentivo que o Senhor nos dá em melhorar, pelo Seu Evangelho, pela doutrina espírita em nossas vidas e por toda a caminhada, Senhor, que fazemos junto a Ti. Que possamos estar tranquilos, a fim de aprender tudo o que aqui for trazido hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Divaldo Pereira Franco. E eu vou trazer aqui um pouquinho da sua história de vida, né? Filho do casal Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia, e desde a infância se comunica com os espíritos. Cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Divaldo Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade. Fiel mensageiro da palavra do Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. A mediunidade de Divaldo Franco é exercida desde a infância, deixando por onde passa pegadas luminosas que identificam a perseverança, a disciplina e a dedicação à causa do bem em nome de Deus e de Jesus. Divaldo apresentou desde a infância diversas faculdades mediúnicas, tanto de efeitos físicos como a de efeitos intelectuais. Destacam-se entre elas, no entanto, a psicografia. Inicialmente, diversas mensagens foram escritas pelo seu intermédio, sob a orientação de benfeitores espirituais. Com a orientação do espírito de Joana de Ângeles, sua mentora, tem mais de 250 obras publicadas de vários espíritos, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. A renda proveniente das obras vendidas é totalmente destinada às obras sociais da Mansão do Caminho. Denominado Semeador das Estrelas, e segundo Chico Xavier, tendo uma estrela na boca, suas palestras têm atraído numerosos públicos que se emocionam com os comentários, narrativas e ensinamentos transmitidos. Divaldo Franco tem sido também um pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde, convocando a todos nós ao combate da violência a partir da autopacificação. Em 15 de agosto de 1952, em parceria com seu amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Começa a nascer, então, o que viria a ser uma dupla experiência. Os lares, famílias
reprogramado o ambiente familiar com sábias orientações morais, cristãs e espíritas, envolvidos pela ternura fraternal dos tios e das tias, sempre sob a orientação do Divaldo e do tio Nilson. Assim, sob as luzes e as bênçãos da nobre mentora espiritual Joana de Ângelos, esses lares floresceram, contribuindo com o aprimoramento intelectual, moral e espiritual de centenas de crianças que receberam desta colmeia de amor a oportunidade de uma experiência digna e feliz. Com o lar das crianças órfãos ou socialmente órfãos sendo uma atividade pioneira do Brasil e na América Latina, no atendimento a menores carentes em unidades lares, objetivando a reconstituição do ambiente familiar. Isso é muito importante. Com o progresso das ciências sociais e pedagógicas, os lares foram sendo substituídos por escolas e outras atividades assistenciais, que atende, na atualidade, cerca de 5.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social diariamente. Então, como a gente pode ver, né, além dele ser esse médium que traz essas mensagens psicografadas, escreve tantos livros, também tem essa obra social que atende a tantas pessoas, a tantas crianças. E agora a gente vai continuar falando mais sobre o Divaldo. Até a próxima! Quando eu contava 4 anos, nossa família muito católica, no interior da Bahia, em Feira de Santana, eu estava brincando na sala e se adentrou uma senhora estranha e me disse: chama Ana, que é minha mãe. Eu achei natural, chamei minha mãe, que estava na cozinha, e quando ela veio, eu digo: tem aqui uma senhora que lhe quer falar. E minha mãe, não percebendo o caso, me reclamou, pensou que era uma brincadeira, me puxou a orelha, que naquele tempo podia, né? Agora não pode mais, e se voltou para a cozinha. Então a senhora disse: Di, que é meu nome de família, chame Ana. Diga que é Maria Senhoria, eu sou sua avó. Mas eu não entendia nada disso aos 4 anos. Meus avós, todos 4, já haviam morrido, eu não sabia. Eu voltei a chamar minha mãe. Quando ela veio, eu digo: olha, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha e quer falar com a senhora. Minha mãe teve um choque, porque ela nunca havia falado o nome de sua própria mãe. Quando ela nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal. E ela foi atendida por uma irmã mais velha. Ela ficou assustada: mas como você sabe isso? Eu digo: a senhora está aqui. Mas ela não havia. Então me pegou e levou à casa da minha tia. E disse: esse menino enlouqueceu. Ele está dizendo que mamãe está lá. Minha tia então perguntou como é que era ela. Eu lembro vagamente. A saia arrastava, tinha algo na cintura. E chamou minha atenção qualquer coisa que tinha aqui. Quando eu descrevi, minha tia disse: olha, é mamãe. Porque isso é um camafeu que eu coloquei no seu cadáver. Então, procure saber o que é que ela quer. E então, eu não me lembro o que aconteceu. Aconteceu um fenômeno psíquico qualquer, eu perdi a consciência. Porque eu via coisas que os outros não viam. Olá, gente. E aí? O que vocês acharam da história do Divaldo quando ele era pequeno? Bem interessante, né? Talvez pode estar acontecendo isso com você. Ou mesmo você ouviu alguém falar que vê espíritos através da mediunidade. Mas você sabe o que é mediunidade? Bem, assim como Deus nos deu os nossos 5 sentidos, que é o olfato, visão, tato, paladar e audição, para conhecermos o mundo visível, material, Ele nos deu a mediunidade para a gente penetrar no mundo invisível dos espíritos. Podemos dizer, então, que a mediunidade é o 6º sentido. E Kardec, no Livro dos Médios, diz que todos nós somos médios em algum grau, uns pouco e outros bem evidentes. E o médium
é a pessoa que se comunica com os espíritos. Isso é, ele fica no meio entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele interage com os espíritos. Se ele for um médium vidente, ele pode ver o corpo do espírito. Foi o caso do Divaldo quando ele era pequeno, que viu e ouviu a sua avó que já tinha morrido. Vocês repararam que a mãe dele, por não ser médium vidente, não enxergava o espírito da mãe? Porque, como sabemos, o corpo morre, mas o espírito não, ele é imortal. Porque existem vários tipos de mediunidade. Por exemplo, um médium ouvinte poderá ouvir os espíritos. O psicofônico, o espírito se comunica através da voz do médium. O psicográfico, um médium escreve pelos espíritos. E o Divaldo Pereira Franco tem vários livros psicografados, principalmente através da sua mentora espiritual, a Joana de Ângeles. E vocês repararam que no vídeo começa com o Divaldo falando que era de uma família católica? Logo a gente pode dizer que a mediunidade, ela existe independente da religião. Ela é antiga como os homens. É um fenômeno natural. E se você está conseguindo se comunicar com os espíritos, não é para você achar que tem superpoderes e nem tampouco achar que está ficando doido por ver coisas que os outros não veem. É mais normal ainda crianças com menos de 7 anos estar mais ligada ao mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o corpo do espírito, que se chama perispírito, ainda não está totalmente ligado ao corpo físico. E com isso fica mais fácil entrar em contato com o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Depois dos 7, 8 anos de idade, a reencarnação já está completa e muitas vezes diminui essa facilidade de se comunicar com os espíritos, que poderá continuar ou não com mais idade. Assim, quando você crescer, ficar adulto e a mediunidade aparecer forte, ostensiva, isto é, ter facilidade em entrar em contato com os espíritos, você deve continuar estudando, como agora, para entender o que está acontecendo com você. Saber como funciona essa comunicação com o mundo espiritual, procurar um centro espírita, utilizar a mediunidade no auxílio ao próximo e na própria evolução, tornando-se uma pessoa melhor. Essa é a mediunidade com Jesus. E agora, vamos à nossa atividade? Professor Divaldo Franco, como começou essa obra? O que lhe inspirou a construir a Mansão do Caminho? No ano de 1948, Nilson de Souza Pereira e eu íamos visitar uma sua parente que estava vítima de obsessão em Plataforma, cidade da periferia suburbana de Salvador. Quando voltávamos após o atendimento e o trem passava pelo Lobato, há uma área que é uma pedreira hoje abandonada. Então eu tive uma sensação de desmaio e vi-me naquele lugar que era muito peculiar. Tratava-se de uma área verdejante, com muitos edifícios, muitas árvores vetustas, e num gramado muito verde havia um senhor de idade que brincava com crianças. Eu acerquei-me e voltou-se o senhor para trás e eu fui tomado de surpresa, porque eu identifiquei que era na minha velhice. E então eu percebi-me idoso, mais de 80 anos. À época,
Eu contava 21 anos e, como todo jovem, pensava não ter uma vida muito longa. Naquele momento eu vi uma voz que dizia: isto é o que farás da tua vida, dedicar-te-ás à educação das gerações novas. Dá para notar o seu carinho, né, por esse setor, pela creche, não é verdade? Sem dúvida. A partir dos 2 meses de idade, eles então recebem alimentação cuidadosa, assistência educacional, desenvolvimento motor, todo o trabalho que prepara a criança para a alfabetização. Eles então vão para o jardim de infância, criar os hábitos alimentares, os hábitos de dormir, a hora de despertar, de evacuar. Isso é muito importante. Quando eles vão para a evangelização ou a educação inicial, receber a alfabetização já tem hábitos construídos. Aos 5 anos, quando vão para o curso fundamental, já levam uma boa bagagem e aí deslancha com facilidade. Aqui começa a formação do homem. Exatamente. Porque aquilo que é da primeira infância marca profundamente toda a existência humana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje é um quebra-cabeça. Vamos começar a montá-lo juntos? Primeiro, a tia vai separar as pontas, tá bom? Tem uma ponta aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. E uma outra aqui. Já conseguimos ver que nessa parte aqui forma uma imagem. Caramba, é o rosto do Divaldo, o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue completar o restante? Essa aqui encaixa. Já vemos uma árvore, o que parece ser um prédio. Essa aqui encaixa com o restante do corpinho do Divaldo. Aqui vemos que tem um carrinho de bebê. Deve encaixar nessa imagem aqui. Aqui tem uma árvore amarela. Deve encaixar nessa imagem. Já formamos aqui uma parte de cima do nosso quebra-cabeça e vimos que tem um rostinho de algumas pessoas. Vamos terminar de encaixar essas peças? Terminamos! Olha quanta criança tem nessa imagem. E Divaldo está olhando para todas elas com muito amor e carinho. Vocês sabem onde essa foto foi tirada? Quem será que adivinha? Foi na Mansão do Caminho, como nós acabamos de ver no vídeo. A Mansão do Caminho foi fundada pelo Divaldo e por seu amigo Nilson de Souza Pereira, para fazer uma ação, uma obra social, né, de assistência não só às crianças, mas também a adolescentes, a adultos dali daquela região. Existem muitas pessoas que são assistidas pela Mansão do Caminho. Também ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, aonde é feita palestras, tem também um trabalho de evangelização infantil. E o Divaldo, conforme a gente viu no estudo de hoje, ele é um ativo na doutrina espírita, faz palestras não só no Brasil, mas também em outros países. Que a gente possa aprender com o exemplo do Divaldo, não só na mediunidade, mas sim como homem de bem, que pratica o Evangelho. Vamos encerrando agora o nosso estudo de hoje. Vou deixar vocês com a prece final. E não se esqueçam, para pegar e fazer essa atividade de novo, o link vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Tá bom? Beijo em todos e uma excelente semana. Queridos companheirinhos da evangelização, chegamos ao final de mais um estudo. Foi mais uma oportunidade de ouvirmos ensinamentos para a nossa melhoria pessoal.
Então, vamos fechar os nossos olhinhos, respirar fundo e lentamente. Juntos, elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai maior, e até Jesus, nosso irmão querido, companheiro e amigo, agradecendo a esta oportunidade de estarmos juntos nesse estudo. Agradecer por cada dia de nossas vidas, aos ensinamentos e bons exemplos que recebemos, tendo a absoluta certeza de que não estamos sozinhos, de que estamos amparados pela espiritualidade amiga que nos intui e nos auxilia em nossa caminhada diária. E assim, com o coração em festa, cheio de alegria, depois desses momentos que estivemos unidos, te pedimos que nos ampare, Senhor, e nos abençoe, e também a todos os nossos irmãos em humanidade, com muita paz, muita luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Peixes no mar, aves a voar, eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala, xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala, xibum, xibum, xalalalala, xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar, eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala, xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você.
para para pá, para 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 pá, para para pá, pá 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 para para pá, para para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, pá 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 para pá, para pá, pá. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai,
impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Se tens fé, não te aflige a noite escura ao coração, que a lágrima domina. Ele estende amorosa mão divina e abre as portas
Boa noite, amigos miguelinos, boa noite, família, boa noite a todos que estejam aqui no YouTube, na nossa casa virtual, nosso Centro Espírita Miguel, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer recebê-los aqui, eu espero que vocês se sintam bem, que vocês gostem e que vocês voltem, principalmente que vocês voltem. Eu sou a Silvia, muito prazer. Vou mais uma vez aqui dar os informes, né? Contar para vocês tudo que vai acontecer hoje. E antes de contar o que vai acontecer hoje, eu queria dizer para vocês que o Jornal de Maio está na descrição do vídeo. É só vocês clicarem lá para ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Miguel e o que ainda vai acontecer, porque está vindo muita coisa interessante por aí. A gente tem novidades, vale a pena vocês consultarem o jornal para saber de tudo que está rolando, tá bom? Agora eu vou contar para vocês o que vai acontecer na reunião de hoje, a nossa reunião de sexta-feira à noite. Logo na página de abertura nós teremos a nossa irmã Clara lendo a página de abertura para gente. Livro dos Espíritos, questões 1 a 16, o tema é panteísmo. Quem vai trazer esse tema para gente é o Mauro Rodrigues. Mauro vai nos esclarecer esse tema, vai nos ajudar a compreender melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, o item de 7 a 10. O tema é Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema vai ser a nossa colega Inês Maria. Eu espero verdadeiramente que seja uma noite de muito aprendizado, que a gente possa se sentir cada vez mais próximo de Jesus através dessas conversas e desses estudos que a gente tem todas as noites, tá bom? Que vocês possam estar bem e que possamos nos encontrar mais uma vez na próxima sexta. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Assim seja. Do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Os sábios reais. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Milhares de pessoas senhoreiam os tesouros da instrução, multiplicando títulos no campo social, para fugirem, incompreensivelmente, do trabalho e da fraternidade. Aqui temos um bacharel que, por haver conquistado um diploma profissional, declara-se incapaz de efetuar a limpeza da própria roupa. Quando necessário, ali vemos uma jovem musicista que, por haver atravessado os salões de um conservatório, afirma-se inabilitada para servir as refeições no próprio lar. Além, observamos um negociante inteligente que, por haver explorado a confiança alheia, recolhe-se nos castelos da finança segura, asseverando-se entediado do contato com a multidão, que lhe conferiu a prosperidade. Mais adiante, notamos religiosos de vários matizes que, depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes ou ignorantes, que, em nome de Deus, lhes aguardam os testemunhos de bondade e de amor. Na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. Sabem que o isolamento é orgulho, que a violência é crueldade, que a exigência descabida é serviço da treva, que o sarcasmo é perturbação. Reconhecem que a sabedoria é paternidade espiritual, cheia de compreensão e carinho, e por isso, sem qualquer humilhação a ninguém, auxiliam a todos, indistintamente, acendendo com amor na escura ignorância que os cercam, a luz abençoada que brilhará vitoriosa amanhã. Pai,
Estamos aqui nesse instante reunidos em vosso nome e em nome do Mestre Jesus para realizar a nossa reunião pública de sexta-feira. Esperamos, Senhor, podermos receber e sentir a presença de nossos guias e protetores, trazendo-nos a sua palavra de conforto, carinho, de amor e esclarecimento. Rogamos ao Mestre Jesus o esclarecimento necessário durante os ensinamentos que serão apresentados hoje. Dai-nos a força para que possamos passar pelas provações. Dai a luz a todos os que procuram a verdade. Coloca nos nossos corações a compaixão e a caridade. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E que em vosso nome, do guia desta reunião, dos guias e protetores de cada um de nós, possamos dar por iniciada esta reunião. Assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos os irmãos, meu nome é Mauro Rodrigues e hoje, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 1 das causas primárias, que fala de Deus, hoje abordaremos os itens 14 e 16, que fala de panteísmo. E Kardec começa com a pergunta de número 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E os espíritos da codificação respondem: se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. E Kardec faz a seguinte anotação: Deus existe, disso não podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não irais querer ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Olha, irmãos, uma das explicações teológicas mais aceitáveis para mim, na minha opinião, sobre a existência de Deus, é que Ele não é tudo no universo. É pela simples razão dele não ser tudo no universo, de que o que vemos é o resultado de sua obra. E a obra não é perfeita, não é? Ela se destrói e se reconstrói. E ela não é em todo completa. Então, logo, Deus, sendo perfeito e completo, sendo o Todo-Poderoso, não poderia ser dividido em partes ínfimas e incompletas. Afinal de contas, o nosso universo ele ainda é resultado de uma obra que pode ser destruída, não é verdade? Então, cada centelha de Deus seria Deus. Ou melhor, vamos lá, pegue a perfeição e a divida. Se você pegar a perfeição e dividir, ela ainda continua sendo perfeição e contendo tudo. É complexo, não é? Mas é sempre assim. Quando tentamos compreender a divindade pela ótica humana terrena, fica complexo. Alguns ainda questionam por que Deus não intercede na vida terrena. Mas vejam ele sendo onisciente, né? Ele sabe tudo. Vendo ele sendo onipresente, está em todo lugar, a todo momento. E ele sendo onipotente, ele pode tudo, sabe da nossa vida, do começo, da manifestação do nosso espírito
esterilizando de sua vontade até o nosso final, quando atingirmos a nossa consciência plena e condição de espírito puro e perfeito, a condição angelical, não é? Além disso, os conceitos de tempo e espaço, eles foram criados pelos homens, mas digamos que seja também algo criado após Deus. Logo, isso pouco importa para Deus, que é anterior a esses conceitos todos. Então ele pode exercer a sua vontade do jeito que bem entender. Mas como ele já sabe o final de nosso ser, ele não tem por que interferir. Deus, ele é uma unidade dinâmica no seu caráter criativo e fecundo. Em todos os momentos que voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, né? Único na sua posição de benfeitor universal. Então, dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade, que é do nosso Pai. Não nos preocuparemos quando os homens pretenderem adorar outros deuses, porque isso já acontece e já aconteceu, a adoração de outros deuses, ou muitos deuses, né? Como no passado. A verdade ela se impõe porque ela é verdade, é verdadeira, ela não se modifica. No passar dos tempos, somente ela, a verdade, ficará de pé diante de todas as deduções humanas. Então, o que temos a dizer com toda a sinceridade do coração é que Deus é uno, é único, é um ser individual, indivisível, ligado por agentes sutis a toda a criação e mais ainda na intimidade de todas as coisas. Quando o espírito encontra a si mesmo, ele passa a sentir Deus com mais intensidade. Por quê? Porque essa é a porta de entrada, é a porta de partida para novos conhecimentos sobre a divindade. Então, quando os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores e a boca esquecer de ferir, né? Os olhos de ver os erros alheios, as mãos se tornarem somente instrumentos de ajuda, aí sim vai se estabelecer a harmonia em nossos corações. Se Deus ele é uma unidade, é de nosso dever criar a unidade do bem, do amor, da caridade em nós, para que possamos refletir a divindade em todos os nossos passos. O panteísmo, ele foi uma verdade camuflada. Por quê? Por encontrar uma humanidade ainda sem condições de senti-la face a face. Aí vem a verdade se torna relativa em todas as suas nuances de claridades espirituais. Por isso, cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo. Dada o quê? Dada a sua grandeza de poderes e de seus atributos indescritíveis, não é? Aí segue um comentário do Espírito Miramês na obra Filosofia Espírita. Diz assim: crê, meu filho, em Deus, se obediente ao comando maior, que tudo virá ao teu encontro pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a tua capacidade de suportar. Não existe injustiça em quaisquer dos acontecimentos da vida. Essa é a verdade. E a pergunta de número 15 é a seguinte: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? E os espíritos respondem: não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser uma parte de Deus. Ora, como
tudo foi manifestação da mente divina, tudo pode ser considerado divino, inclusive nós, não é? Certos homens vivem visualizando o seu próprio destino, colocando a própria imagem nos caminhos dos deuses, colocando seus desejos para se tornarem um Deus. Esses homens estão certificados dos poderes da divindade, da sua existência e do seu comando sobre todas as coisas, mas partem de um princípio errôneo de que poderão algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um Deus. Ora, no quadro em que se encontra a humanidade, diante das suas necessidades mais urgentes, o dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a alegria nos nossos caminhos, o perdão junto aos que nos ofendem e nos caluniam, o trabalho na altura das nossas forças, a dignidade na altura dos nossos conhecimentos, a fé que comporta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor bem compreendido, isso sim é a verdadeira virtude que podemos assimilar do nosso Evangelho, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o princípio da escalada que deverão percorrer o que? As nossas visualizações. Mas nos compararmos com a divindade é dar vazão a um orgulho, não é? É voar com umas asas falsas de vaidade. Mas ainda estaremos indo de quê? De encontro às próprias leis que nos regulam o porte espiritual. Ora, é a mesma coisa que pretendermos apagar o brilho de uma estrela com os 2 dedos que costumamos segurar um palito de fósforo. É impossível. Nós estamos na era da luz, então vamos buscar a luz em todas as direções para que aquela que o Senhor colocou dentro de nós se acenda em todo o esplendor, ela fazendo com que nos liberte dessas trevas da ignorância. Sejamos humildes e caridosos, principalmente na frente dos que carecem de carinho e de ajuda, com quem caminha conosco. Porque aquele que aprimora a si mesmo, ele não tem tempo para sonhar. E o mais importante, ele cria amigos por onde passa. Ele acaba encontrando amor por onde se manifesta o quê? Os seus elevados interesses. Ora, se os homens desejarem ser parte de Deus, como informa o Livro dos Espíritos, nessa resposta de número 15, não é muito melhor nos sentirmos sendo os filhos dele? Nunca faltarão em tempo algum as respostas às perguntas que nós formulamos ao Criador. Elas vêm por muitos meios, não é? E cada vez que o tempo passa, o intercâmbio, ele se aperfeiçoa, nos colocando com mais segurança a saber da verdade. Ora, quantos livros não existem na Terra respondendo perguntas de toda a natureza? Basta procurarmos para encontrarmos, não é? Hoje tem até a facilidade de utilizarmos o Google. Quantos homens dotados de certos valores, eles estão capacitados a responder sobre os variados assuntos e coisas do espírito? Hoje nós temos essa possibilidade. Hoje, só não aprende quem não quer. A gente começa pensando, procede orando, e vai avançando ao encontro da verdade, que ela vai aparecer, com certeza. E Kardec faz a pergunta de número 16. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou o nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio?
E os espíritos respondem: a razão. Reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. E Kardec faz o seguinte comentário: essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E este sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Kardec ele explica magistralmente nessa questão. Deus ele é anterior ao tempo e ao espaço. Se ele entrasse na sua criação, ele estaria se tornando temporal. Então aí criaríamos um paradoxo, pois Deus deixaria de ser eterno e imutável. Por exemplo, o panteísmo clássico, ele considerava Deus a única realidade e o universo uma mera manifestação, emanação ou uma realização de Deus. Ora, se Deus ele é perfeito e é espírito, não podemos compará-lo com as suas formas mutáveis. Tudo que existe na imensidão do universo, do átomo ao cosmo, é criação idealizada pelo seu poder, pelo poder de Deus, que ainda não podemos perceber, não é? Por nos faltarem ainda sentidos para isso. Nós ainda estamos limitados, né? Ou condicionados, no mínimo das nossas forças, para perceber todo o seu poder. Se pensarmos bem, somos crianças ainda em comparação a grandes almas. Se todo pedido é uma oração, na filosofia do Espírito, muitas vezes a resposta ela vem bem devagar, gota a gota. Para quê? Para nos conscientizar da existência da bondade divina e do amor que Ele dispensa a todas as criaturas. Ora, já falamos muitas vezes, repetindo a fala dos benfeitores, os maiores benfeitores, né? Que Deus é uma personalidade individual e não o conjunto de todas as coisas criadas por Ele. Entretanto, Ele, a força divina, né? Ela está em toda parte por meio que ainda desconhecemos, por se tratarem de fluidos ainda muito sutis, operando numa faixa que somente grandes almas ainda podem constatar ou sentir. A primeira ideia de se comparar a natureza como sendo diretamente Deus é que ela manifesta em perfeita harmonia em todos os sentidos da sua atuação. Porém, cabe a nós pesquisar e entender, descobrir e divulgar que toda essa harmonia é participação direta das leis criadas por Deus. Parece que nós estamos falando muito sobre o grande arquiteto do universo, mas é verdade. Esse é o nosso interesse, porque falar de Deus é viver na sua vibração constante e as coisas mais sublimes da vida. Admiramos muito quando falam assim, quer ver? Deus lhe pague, ou Deus lhe ajude, ou vai com Deus, a paz do Senhor seja convosco, né? Muito usado pelos homens. Na verdade, isso são mantras sagrados, né? E esses mantras nos cobrem de luz, principalmente, irmãos, quando pronunciamos com amor e com respeito.
a doutrina que faz de Deus um ser material, na verdade, ela o faz por falta de notícias do mais além ou por medo até de pesquisar a verdade, que muitas vezes faz caírem os véus das suas ignorâncias espirituais. O mundo espiritual que nos dirige, nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de nos guiar e instruir, quem verdadeiramente deseja aprender o caminho do bem, deve estar sempre se instruindo. Nós não devemos esquecer que Deus é um sol de vida. É Ele que alimenta e dirige todas as nossas vidas. E com isso, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar apresentando um estudo. Muito obrigado, graças a Deus. Olá, irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos novamente, refletindo um pouco sobre os Evangelhos de Jesus. Meu nome é Inês Maria, sou uma trabalhadora da casa e venho trazer hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, onde fala bem-aventurado os pobres de espíritos, e hoje o tema é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, nos itens de 7 a 10. A passagem do Evangelho de Mateus nos diz: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Nessa passagem do Evangelho, Jesus rende graças a Deus a revelação de suas leis aos simples e aos pequeninos, isto é, aos pobres de espírito, em outras palavras, aos humildes, e ocultou aos doutos por estes serem orgulhosos e se sentirem acima dos outros, julgando-se melhores. Doutos significa aquele que detém um conhecimento, né? Aqueles doutores da lei, aqueles escribas que tinham acesso à informação. Porém, intimamente, eles ainda não tinham compreendido a mensagem divina. Então, a mensagem foi trazida primeiro aos simples de coração. Então, geralmente, aqueles que se sentem superiores aos outros julgam-se dispensadores de aprenderem coisas novas, principalmente as coisas espirituais, por ser esses ensinamentos, né, nos trazerem à tona a questão que nós somos irmãos, que nós temos uma mesma destinação, que todos vamos aprender, que somos iguais perante a lei de Deus. Todos receberão os benefícios, todos receberão as provas para a sua elevação e todos terão chance de se elevarem, porque há uma lei e Deus não derroga nenhuma de suas leis, que é a lei do progresso, por exemplo. Então, não aceitam os orgulhosos saberem das coisas espirituais, porque essas coisas nos dão notícias disso que falei anteriormente, principalmente que todos nós somos irmãos perante Deus. E outra situação é que esses conhecimentos fariam mudar o seu comportamento, traria à tona as suas mazelas. Então, Jesus nos ensina que para aprendermos a verdade é necessário termos a humildade de coração. E aqui não se trata de termos ignorância intelectual ou pobreza material, não. Estamos falando de um estado de espírito. Isto é, termos um espírito pobre de apego material e rico em humildade, já que tudo que temos no plano físico nos é dado por empréstimo, inclusive o corpo, ferramenta de aprendizagem e auxílio da nossa evolução espiritual. Então aqui eu trouxe para a nossa reflexão essa parábola do fariseu e do publicano em relação a orar, né?
e que nos traz uma questão importante, que é a questão da humildade, né? E na fala de Lucas, está bem claro que aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Então não podemos nos julgar superior a ninguém, porque todos estamos em aprendizagem. Cada um dá o que possui e todos estamos na fileira da elevação, passo a passo, dia a dia. Então esses dois homens que foram ao templo orar, um se julgava superior ao outro, né? O fariseu, que tinha conhecimento e posses, se julgava melhor do que o publicano. No entanto, o publicano intimamente reconhecia suas imperfeições e rogava com simplicidade e humildade a piedade por suas faltas. Então, essa prece, movida desse sentimento, ela teria mais efeito do que a prece daquele que estava ostentando riqueza, cumprindo, né, externamente um protocolo, mas intimamente julgando seu irmão. Então, aí uma lição de humildade que fica bem claro para nós, que temos de desenvolver essa virtude, né? De volta ao texto do Evangelho, no item 9, diz assim: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Então, até hoje nós ficamos pensando, né, meus irmãos, o que leva o incrédulo a não aceitar as verdades espirituais? E os Espíritos já nos dão essa resposta, né, várias vezes nas suas lições. É o orgulho. Então, como negar a questão da pluralidade das existências, da comunicabilidade dos espíritos e até da existência de Deus? Como? É o orgulho, né? E o texto diz: alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para nos convencer. Então a gente vê o tão orgulhosos somos, né? Porque os que creem que Deus é que tem que provar, ou os espíritos é que tem que nos provar da existência através de demonstrações, né, fenomênicas, é fruto da nossa ignorância, né, do orgulho, até da nossa arrogância, né? Porque se observasse a sua volta, né, a muitas conclusões já chegariam. Que nós vivemos rodeado de coisas que não foram criadas pelos homens, que têm um curso próprio, inteligentemente orquestrado, e que nós humanos não temos ainda condições de entender muitas delas. Mesmo a ciência, na sua mais sofisticação, ainda não compreende. Os nossos olhos ainda não têm condições de enxergar muitas coisas. E mesmo assim, somos incrédulos. Continuando o texto, ele nos diz assim: os espíritos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que aqueles que supõem na posse de toda a luz. Sim, os espíritos esclarecem que se ligam, que auxiliam, que estão próximos àqueles que entram em sintonia com eles, sintonias de interesses, de boas ações, de caridade, né? Aqueles que se esforçam em aprender, a vivenciar os evangelhos de Jesus, seus ensinamentos no dia a dia. Humildemente procuram, sim, por ajuda dos espíritos, mas oferecem, resignados, a vivência de suas provas e dão conta da confiança e da fé que têm em Deus. Então, os espíritos se aproximam desses irmãos para auxiliá-los. E eles têm plena convicção de que essa relação está efetivamente se dando, há uma sintonia. O texto vai dizer assim: imaginam talvez que Deus deveria se dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então, não imagine que nós exigimos, né, a prova de Deus. Muitas vezes barganhamos, né, porque não compreendemos Deus ainda.
Muitas vezes achamos que é um Deus com características humanas, é tendencioso, que ajuda um, não ajuda o outro, que apesar de tudo nos perdoa sem exigir a nossa compreensão. E sabemos que não é assim. Sabe? Tem falas, inclusive, assim, nem preciso orar a Deus para pedir nada, porque Ele sabe o que eu preciso. Então, a gente vê aí a completa ignorância da nossa condição, né, de subalternos perante uma lei de Deus. Porque sabemos que a oração nos coloca como filhos que reconhecem a grandeza, a bondade, a misericórdia de Deus e também nos aproxima do Criador, mas principalmente reconhece a nossa fragilidade frente à grandeza divina. Mas ainda nos continuamos com a pergunta, né? De onde vem essa dificuldade para aceitar todos os ensinamentos de Jesus? E o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, já que os seus princípios universais existem desde sempre e vem consolidando ideias e práticas aceitas milenarmente em muitos lugares, em muitas épocas e em várias civilizações. Não foi só a doutrina espírita que falou sobre espíritos, e não foi só os espíritas que falaram em fenômenos, em comunicabilidade com os espíritos, desde sempre. Mas mesmo assim, há uma rejeição, uma dificuldade, uma incredulidade. Mas é fruto da nossa incompreensão por falta de vontade de observar, reconhecer, porque o orgulho não nos permite fazê-lo. O texto continua: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Então eu trouxe essa imagem, meus irmãos, para a gente observar a natureza e entender a Deus e sua grandeza, né? Ele se faz presente no microcosmo e no macrocosmo. E ademais sabemos que não há efeito sem causa. Então, precisamos de equipamento além do nosso olho físico para enxergar o que contém uma gota d'água e um universo de criaturas ali vivendo. Da mesma forma que precisamos de um telescópio robusto, potente, para dar conta de a gente enxergar uma parte da galáxia. Isso da galáxia que nós estamos atrelados a ela. Existem milhões de galáxias. Muitas coisas ainda não temos condições de saber, e os espíritos dizem isso. Os nossos olhos e sentidos não têm condição ainda de perceber, mas mesmo assim nos sentimos orgulhosos. Então o texto diz: a esses não quer Deus abrir à força os olhos, dando que lhe apraz tê-los fechados. Porque há um tempo de amadurecimento, há um tempo de entendimento. Então, Deus também não infringe as suas leis, portanto, não interfere em nosso livre-arbítrio, nos dá a liberdade de escolha e nos faz também vivenciar, passo a passo, prova a prova, esse entendimento para que tenhamos a compreensão através da observação e da sensação das coisas. O texto continua dizendo: a vez dele chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade não acaso quem lhes fere o orgulho. Então, através do sofrimento, principalmente aqui nesse mundo de provas e expiações, é que reconhecemos então a grandeza de Deus. Quantas vezes nós temos um sofrimento, uma necessidade enorme, temos a condição intelectual, temos a condição financeira, mas não temos a condição de resolver aquela situação, porque não está em nossas mãos. Quantas vezes temos de pedir, e aí sim reconhecemos um poder maior, ao universo, à divindade, a Deus, ou seja qual o nome que chamemos, mas nós, nesse momento de aflição, reconhecemos que há algo maior a nos reger, a nos proteger. Para aqueles que não têm essa visão, é muito devastador, muito mesmo. Então, as provas e as expiações que passamos fazem com que nós percebamos que há um coordenador maior.
que vai nos direcionar os passos, nos auxiliar nas dificuldades, nos dá o socorro que precisamos. Continuando no texto, ele diz assim: nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Então, Deus não está para atender os nossos pedidos de qualquer maneira, visto que nós não temos nem condição de perceber o que realmente precisamos. Então, nem sempre nós podemos usar o argumento de Tomé, ver para crer. Porque para muitos, mesmo vendo, essas concepções não mudam. Então, Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Obviamente, Deus é o soberano sobre todas as coisas. Como ele tem essa onisciência e nós não percebemos a nossa condição, nem qual é o plano para as nossas vidas, obviamente, nós estamos subordinados a ele e não podemos lhe impor essas condições, né? Deus nos criou para a perfeição, conhece que precisamos passar por etapas de aprendizado, sabe que precisamos melhorar em moralidade. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 11 e 12, vai dizer para a gente que quando a gente se elevar além da matéria, nós podemos compreender a natureza íntima de Deus. Só aí. Então, estamos no processo. Porém, Deus escuta bondoso os que a Ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que Ele. Quando nos julgamos melhores que os outros, nós estamos fechados para o que o outro nos traz, para o que o outro nos apresenta. E muitas vezes consideramos até errado o que o outro nos diz. É que o orgulho nos tolhe a visão. Então, pelo esforço que fazemos em buscar a Deus, em compreendê-lo, em seguir suas leis, nós nos aproximamos dele. Para isso, precisamos desenvolver a humildade. No item 10, o texto diz assim: perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Isto é, Deus teria de estar provando, mostrando, praticamente se apresentando ao indivíduo para que ele acreditasse. Será que seria necessário isso? E o texto continua: é fora de dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles, ademais de que serviria? Quer dizer, o indivíduo não faria nenhum esforço, Deus se apresentaria, provaria de todas as formas e tá, tudo bem, eu acredito. Mas em nenhum momento se sentiu tocado por esse poder. Em nenhum momento sensibilizado por esse amor, por essa proteção. Então, qual seria o mérito? Como respeitar um pai criador que, na verdade, se humilha diante do filho? O filho, muitas vezes, rebelde, porque na maioria das vezes somos rebeldes, Então, esses se negam, assim, a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Então, aqui os espíritos também já nos dão a resposta. Qual é a resposta? Somos imaturos. Em outros momentos, os espíritos vão dizer, somos crianças espirituais. E a Joana de Ângeles já nos fala muito dessa imaturidade, Porque estamos num processo de crescimento, porque estamos em construção, e isso é paulatino, constante, não só na nossa permanência aqui no planeta, mas nas nossas idas e vindas do plano espiritual, onde também lá aprendemos. Então, o mérito está na compreensão do amor de Deus, na sua misericórdia. Todos os dias nós vemos demonstrações do amor de Deus, ao nascer do sol, ao se pôr do sol, há uma natureza que tudo nos dá para a nossa sobrevivência, bastando o homem compreendê-la, trabalhar com ela, usar da sua inteligência para transformá-la e fazer
dela uma aliada à nossa sobrevivência. Então, muitas vezes, a ciência tenta explicar muitas coisas, mas nós precisamos nos esforçar para investigar, para compreender, para testar, e aí sim ter aquilo como uma certeza, né? Então, muitos ainda não compreendem, mas muitos fatos ainda estão por serem compreendidos, porque a ciência ainda não os descobriu. Os Espíritos nos dizem isso lá na pergunta 147 do Livro dos Espíritos. Então, o nosso progresso também depende dessa investigação, depende dessa condição de nos sentirmos impotentes frente a um conhecimento que não detemos e precisamos avançar. Então, há de haver esse amadurecimento, despertando o interesse para a nossa autoiluminação, a busca pela nossa transformação moral. Poucos são aqueles que se esforçam para adquirir e praticar o estudo das coisas espirituais. Mas precisamos fazê-lo o quanto antes, porque o nosso desenvolvimento moral e espiritual nos vai fazer compreender claramente que o espírito sobrepõe a matéria. Não tem a menor dúvida disso, né? Mais uma parte do texto nos diz assim: o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não abandona seus filhos que se acham perdidos e cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham a si mesmos lançar-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, para combater o orgulho, Deus geralmente nos coloca em prova onde teremos de rogar auxílio para as nossas dores. E aí acionamos a Deus, aos que creem. Mas geralmente, mesmo dizendo que não cremos, nós acionamos a Deus. Porque, como disse antes, tem situações que nada do que possuímos diminui as nossas dores. Então precisamos de um aditivo muito maior. E aí rogamos ao plano espiritual o auxílio. Aqueles que não creem em nada, essas situações são avassaladoras e muitas vezes essas criaturas sucumbem à loucura ou ao suicídio, porque não se veem em condições de fazer nada por si, nem ninguém. Não têm uma fé, não têm uma direção, não sabem da misericórdia divina ou não acreditam nela, e aí se sentem totalmente desamparados. Então, o nosso trabalho é sempre de elevação, e não há nada melhor do que a humildade em buscar conhecimento para tirar essa venda dos olhos. Então, é muito difícil nós estarmos em contato com bens materiais e perdê-los, com parentes, amigos e perdê-los, não é? Ultimamente, estamos passando por situações desse nível. Mas quando temos fé, quando temos o conhecimento das verdades espirituais, compreendemos que estamos de passagem nessa situação e que há um plano muito maior que nos une. Somos espíritos imortais em caminhada rumo ao progresso. Os laços não são quebrados, nos reencontraremos, continuamos a avançar no plano extrafísico e que Deus está no controle da situação. Então, nossa visão muda completamente. Então, para podermos sentir essa presença e ter essa confiança, nós precisamos compreender a Deus, precisamos nos aproximarmos dos seus ensinamentos através de Jesus. O Espírito totalmente identificado com o Pai, tanto que ele diz: eu e meu Pai somos um. Então, Jesus
vem nos mostrar a humildade. Então, meus irmãos, já encerrando a nossa apresentação de hoje, Jesus aqui nos mostra que a humildade é precedida pela mansidão. Deste modo, manso é aquele que se submete à vontade de Deus de todo o seu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus nos orienta a aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E resumindo a nossa apresentação de hoje, precisamos lembrar que Deus não oculta a luz da verdade a nenhum de seus filhos e a todos ampara, que a inteligência deve ser aliada à sensibilidade e à humildade para ser mais aproveitada aqui na Terra. Os vícios sempre vão impedir o nosso crescimento, principalmente o orgulho. Todos os simples e humildes podem conquistar as virtudes, enxergar os segredos do céu, ampliar as vistas com conhecimento que já detém e estar mais próximo de Deus. Aqueles que não enxergam e se contentam com as razões do mundo precisarão então amadurecer para compreender, educar os sentimentos, preparar o coração, ampliar a mente para as coisas espirituais. Deus não fere a nossa liberdade de escolha, mas há um momento em que Ele nos coloca frente a frente para que nós possamos crescer através das dificuldades. Deus é misericordioso, é justo e bom, e por isso nos aguardará a adquirir esse conhecimento e moralidade para que a gente possa reconhecer nele a mão que nos governa. Então, observando o nosso dia a dia, observando o dia a dia dos nossos irmãos, nós temos a certeza que precisamos avançar mais no sentido da nossa autoiluminação, na busca por essa autoiluminação e pelo conhecimento das coisas espirituais. Que Jesus, nosso amigo, que veio à nossa frente trazer essa mensagem de luz, esteja também em nossas vidas, iluminando o caminho por onde temos de seguir. Que Deus abençoe a todos nós e que Jesus ilumine as nossas consciências. Até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus. Neste momento, Pai, que nos unimos em oração e em comunhão de interesses, queremos te dizer o quanto agradecemos por tudo que já recebemos de Ti, por esse espaço de aprendizagem nessa casa. E nesta noite, por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão, através dos Evangelhos de Jesus sobre o esclarecimento de nossos amigos espirituais. Sob Teu amparo, nos despedimos hoje com o coração cheio de esperança de que estamos a cada dia mais conscientes do Teu amor. Que a luz e o amor do Mestre Jesus estejam em nossos corações, que nossos amigos espirituais estejam a nos amparar e a nos intuir nas ações do dia a dia, e que possamos nós, Senhor, estreitar o nosso relacionamento com os nossos amigos espirituais, com Jesus e contigo, nosso Pai amoroso. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Jesus.